Bom dia, turma do sétimo ano A e do sétimo ano B. Aqui é a professora Ilma de Ciências, tá? E nós estaremos dando continuidade à nossa aula da semana passada. Então, hoje nós vamos continuar falando a respeito do reino Monera, tá bom? Relembrando as principais características desse reino. Todos os seres, né, do reino Monera são unicelulares, ou seja, possuem apenas uma célula, e são procarióticos, ou seja, a sua célula não possui um núcleo organizado, tá bom? Então, esses termos, eles não são novos para vocês. Nós já estamos estudando isso desde o início do ano, tá bom? Então, nós lembrando também que os representantes do reino Monera são as bactérias e as árqueas, né, que formam dois grandes domínios dentro desse reino. E agora nós iremos falar a respeito da reprodução das bactérias. Gente, as bactérias, elas se reproduzem através de um mecanismo chamado divisão binária, onde uma célula, chamada célula-mãe, ela se divide em duas células iguaizinhas a elas. Pois é. Então, as bactérias, elas se dividem muito rápido. Em 24 horas, apenas uma bactéria pode dar origem a 7 bilhões de bactérias. Uau! É muita bactéria, gente. Pessoal, as bactérias também, é, é, elas podem ser classificadas na cadeia alimentar como autotróficas e heterotróficas. Esses termos são conhecidos. Vamos relembrar lá do início do ano, quando eu falei em relação às características dos seres vivos, né? Então, seres autotróficos são seres que têm a capacidade de produzir seu próprio alimento. E seres heterotróficos são aqueles que dependem de outros seres vivos para se alimentarem, tá bom? Então, as bactérias, elas também têm a capacidade de produzir o seu próprio alimento, só que não são todas, tá bom? Vocês podem dizer, ah, professora, mas eu lembro que seres autotróficos eram as plantas e as algas. Correto. Mas também nós temos algumas bactérias que têm essa capacidade, tá bom? Então, nós temos aí, reforçando, né, autotróficas, produzem o seu próprio alimento. E agora nós iremos para a classificação das bactérias segundo a nutrição, tá? Ou seja, segundo a maneira que elas se alimentam. Então, segundo a nutrição, as bactérias, elas podem ser classificadas em bactérias autotróficas fotossintetizantes. Professora, eu não entendi nada. Bactérias autotróficas fotossintetizantes são bactérias que têm a capacidade de produzir o seu próprio alimento através do processo da fotossíntese, tá? Então, assim como plantas e algas, elas vão possuir um pigmento chamado clorofila e vão produzir oxigênio para o planeta. Gente, show de bola. As cianobactérias, né, que são essas bactérias autotróficas fotossintetizantes, vão ajudar na produção do oxigênio utilizado pelos seres vivos em nosso planeta, tá? Segunda classificação, elas podem ser bactérias autotróficas quimiosintetizantes. Explique aí, professora. São bactérias que têm a capacidade de produzir o seu próprio alimento, só que através de outro processo, que nós chamamos de quimiossíntese, tá? Que não é a fotossíntese. Então, na quimiossíntese, elas utilizam substâncias inorgânicas para produzir substâncias orgânicas, tá bom? Independente da luz do sol. A gente sabe que na fotossíntese é necessária a luz do sol. Já na quimiossíntese não necessita da luz solar. Continuando a classificação das bactérias, pessoal, as bactérias também elas podem ser patogênicas, ou seja, bactérias que causam doença aos seres vivos. Entre as doenças bacterianas, nós temos a hanseníase, meningite, o tétano, a cólera, a leptospirose, a febre tifoide e várias outras, tá bom? Lembrando que todas as doenças bacterianas, elas são tratadas com antibióticos, que são remédios específicos para as bactérias, combater as bactérias, tá bom? E por último, nós temos as bactérias decompositoras. Também nós já falamos disso, não é novo, né? Para vocês, as bactérias decompositoras são aquelas bactérias que participam do processo da reciclagem da matéria, né? Ou seja, elas decompõem a matéria orgânica e essas substâncias podem ser novamente incorporadas na cadeia alimentar. E agora, pessoal, nós vamos falar um pouco a respeito de tecnologia, né? Na realidade, biotecnologia. Alguém já ouviu na televisão ou em alguma reportagem esse termo? Biotecnologia? Gente, então a biotecnologia, o que é biotecnologia, professora? É quando a tecnologia emprega conhecimento sobre os seres vivos, né? Geralmente com objetivos produtivos.
Então, um exemplo de biotecnologia é a produção de antibióticos, tá? Então, através do conhecimento da reprodução das bactérias, o homem ele conseguiu produzir medicamentos para impedir a multiplicação das bactérias, tá? Então, o conhecimento da reprodução das bactérias fez com que o homem conseguisse produzir os antibióticos. São apenas antibióticos? Não. Vitaminas, laticínios, vinagre, metano, todas essas substâncias, pessoal, elas são produzidas com conhecimento dos seres vivos. Continuando, falando mais sobre a biotecnologia, nós também temos o processo de biorremediação. É quando nós utilizamos seres vivos para a descontaminação de ambientes. Isso é muito legal. Aqui na imagem, a gente tem um lago que foi contaminado, né? E eles estão utilizando bactérias para degradar esses poluentes e deixar novamente esse lago limpo, tá? Então, olha aí a importância da biotecnologia, olha aí a importância de nós conhecermos, né, sobre os seres vivos e assim utilizarmos esse conhecimento em nosso favor. Pessoal, a nossa aula terminou. Muito obrigada por vocês permanecerem comigo até agora. Até a próxima. Pesquisem, estudem, tá bom? Um beijo e até